Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque mais um dia conseguimos, não porque nós quiséssemos, porque cada dia é difícil, mas porque o Teu Espírito Santo nos acordou para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais de Ti. Que seja honrado o Seu nome a cada palavra aqui falada. Nos ajude a termos entendimento, Senhor. Abençoe a cada um. É isso que nós pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Ontem a gente falou o capítulo 5, ontem a gente ficou no capítulo 5, né, Mai? Você viu? 5 e 6, né? 5, não. Ontem a gente ficou no 6. Isso. Ontem ficamos no capítulo 6 de Hebreus, que ele falava assim, ele até anotei aqui, dei o exemplo de uma moça lá, né, que dizia que era de Deus, que teve um momento ali com o Espírito Santo, e aqui a Bíblia ela fala que quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, você você não vai voltar para o outro lado. Uma vez que você tem uma experiência verdadeira, genuína com Deus, você não vai voltar. O verso 4, ele fala assim, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-lhe a ignomia, ou a grande desonra, a humilhação, a vergonha. E aqui eu entendo muito claramente que o texto não está falando assim que Deus nunca vai perdoar essas pessoas, que é impossível que eles se voltem para os caminhos de Deus. Não é sobre o perdão de Deus aqui. Para mim aqui é muito claro que assim, não tem como você ter experimentado isso, ter tido tudo isso, e aí você sai e você voltar, porque o mundo espiritual, eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas o mundo espiritual, ele é muito real. O mundo cósmico, ele é muito verdadeiro. O grande conflito é um fato, ele existe. E se você tem essa luz, se você experimenta do Espírito de Deus, se você tem essa condição, teve essa conversão um dia, e você sai desse caminho, é impossível você voltar para esse caminho, é o que a Bíblia está dizendo. Não no sentido que é impossível Deus perdoar, não é sobre o perdão de Deus, mas eu entendo que é muito mais sobre o grande conflito do que... Imagine assim, eu vou tentar dar um exemplo, pelo que eu entendi. Você está nos caminhos, você se converteu, saiu dos caminhos das trevas, se converteu. Beleza. Aí você experimentou tudo que Deus tem para oferecer. Aí por algum motivo você pega e vai de volta para aquele caminho. Satanás não vai perder tempo. Ele vai, cara, dar tudo de si para que você não volte. Eu entendo que esse é o ponto. Ele não vai comer bola duas vezes. Porque se você está nos caminhos dele e de alguma forma Deus te fisga, Deus traça você, pega você, te pesca, vamos dizer, Satanás vai ficar irado, porque ele está perdendo um dos seus seguidores. E tem todo um grande conflito por trás, não é porque ele ama você. Satanás, ele não tem as pessoas porque ele ama, não, ali é uma questão muito mais profunda. O dia da expiação, que é uma coisa que a gente não vai poder explicar aqui pelo nosso tempo, mas o dia da expiação, ele reflete bastante isso. Apocalipse 20 fala isso. Então, assim, ele quer você porque é menos um que ele vai, digamos assim, dar conta, vai pagar. E Jesus, ele pagou pelo teu pecado, pelo valor do teu pecado, da tua vida, mas Satanás, ele vai pagar as consequências, o motivo pelo qual ele fez você pecar. Então, quanto mais gente tiver no céu, mais culpa sobrecairá sobre os ombros dele. E então eu entendo que é isso que o texto está dizendo. Se você sair dos caminhos do Senhor, ele não vai perder tempo. Ele vai fazer de tudo para que você não volte. Eu entendo que é uma coisa nessa linha. E hoje a gente vai começar o capítulo 7, Melquisedeque, tipo de Cristo. Pode ler para nós, Mai, por favor? Vamos lá.
Melquisedeque, rei e sacerdote. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado os inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora esses também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, como diz as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdote de Melquisedeque, e não da ordem de Arão, pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de que são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Porque aqui ele começa a falar do Melquisedeque, que diz que foi o primeiro rei, o primeiro sumo sacerdote, de forma indireta, porque oficialmente o primeiro rei foi Saul, e o primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, oficialmente. Mas a Bíblia, alguns anos antes, lá na época de Abraão, fala de Melquisedeque como rei e sumo sacerdote. Só que não diz assim, Melquisedeque foi ungido rei, Melquisedeque foi escolhido para ser da linha ou para ser sumo sacerdote. A Bíblia só cita que ele foi sumo sacerdote e foi rei. Então, existe a versão oficial do primeiro rei e do primeiro sumo sacerdote e a versão não oficial, vamos dizer assim, né, que foi o Melquisedeque, o primeiro rei, o primeiro sumo sacerdote. Aqui, ele fala muito das características de Melquisedeque, que Abraão devolveu o dízimo para ele, tudo. Mas eu estou lendo aqui, nos meus comentários, e diz assim, Abraão, antepassado de Arão, e de todos os sacerdotes levitas, deu o dízimo a Melquisedeque. Isso evidencia a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao dos levitas. Abraão também representa os cristãos e o relacionamento que eles devem ter com Cristo. Sobre a mudança da lei. Aqui, no verso 12, ele fala da mudança da lei. A lei mencionada nesta seção é a lei do sacerdócio, de Números 18, a qual definia que somente Arão e seus filhos poderiam atuar como sacerdotes. E isso a gente vê lá, em Números 18, quando é direcionado que a parte do sumo sacerdócio, do templo, enfim, toda essa parte é destinada somente aos levitas, é a herança do povo. A herança dos levitas é o sacerdócio. O autor argumenta que a chegada do sacerdócio de Jesus marca uma mudança nessa lei. A mudança na lei prepara o leitor para a transição para a aliança inaugurada por Cristo. Então, quando ele faz a comparação de Melquisedeque e dos levitas, ou do sacerdócio de Arão, que é sinônimo dos levitas, ele está falando que ele está fazendo uma
uma comparação com o sacerdócio de Jesus e dos levitas. Ele está comparando, falando assim, ó, Jesus, assim como Melquisedeque não era dos levitas, Jesus ele veio da tribo de Judá. E ele está falando assim, Jesus, ele era superior. Ele não era um sacerdócio levita, ele não era como Arão, ele era superior. Então, eu vejo que o texto ele está fazendo essa comparação. Você terminou no verso 19, isso? No verso 14. Pode continuar, então, ali. Só para alinhar, porque estava, não sei vocês, mas para mim estava um pouco confuso. Daí eu fui olhar aqui e fui fazer as conexões. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as escrituras sagradas dizem, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima dos céus. Ele não é como outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Aqui ele dá continuidade naquilo que a gente estava falando, sempre comparando Jesus como perfeito, imutável, eterno, que tomou o lugar do sumo sacerdote. Eu entendo quando ele fala aqui sobre, tem um verso ali que ele fala, deixa eu ver aqui, ó, verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Quando ele fala de lei aqui, ele está falando das leis levíticas do sacerdócio. Não é qualquer outro tipo de lei. Então, vamos dizer assim, são as leis cerimoniais do santuário, do sacerdócio e da linhagem do sacerdócio. Quando ele fala que Moisés, a tua versão é Moisés, né? A lei que Moisés deu. Gente, quem deu essas leis por Moisés? Moisés não inventou essas leis. Então, eu confesso que eu fico muito chateada quando eu escuto falar assim, que a lei de Moisés. Eu não gosto muito dessas versões, porque a lei não foi de Moisés. A lei foi dada através de Moisés. Não foi Moisés que inventou a lei ou as leis e foi lá e deu para o povo porque ele achou que seria melhor. Não. Deus falou com Moisés, Deus cantou a bola para Moisés, Deus falou, Moisés, escreve aí, desenha aí, faz aí, agora você desce e dá para o povo. Então, quem deu essas leis, desde a alimentação, os mandamentos, a lei dos levitas, de casamento, foi Deus. As leis civis, foi Deus quem deu essas leis lá no monte e através de Moisés, isso foi instituído. É claro que, como aqui fala o texto, sacerdotes sujeitos à fraqueza, porque eles tinham que, principalmente ali no dia da expiação que nós comentamos, eles tinham que pegar, fazer sacrifício no lugar deles, da família deles, para então poder fazer a limpeza do santuário, a purificação e tal. Porque se eles tivessem pecados, isso sumo sacerdote, o top do top, eles morreriam. Porque
Deus habita ali, enfim, eles seriam consumidos. Todo santuário é imperfeito, todo o sistema do santuário era imperfeito, não no sentido que Deus deu algo errado ou imperfeito, mas no sentido de que Deus foi trabalhar de forma didática para que o povo entendesse como ia ser a manifestação de Jesus, o que representa cada coisa no santuário, cada dia festivo, cada item do santuário. Então, o altar de incenso, por exemplo, ele representa as orações, Jesus sendo o nosso intercessor. O altar de incenso, o aroma suave, as orações dos santos que sobem para o céu de uma forma suave, e Jesus, ele é esse intercessor. A questão da Arca da Aliança, onde tinha o cajado de Arão, o maná e os 10 mandamentos, representam o caráter de Jesus, a provisão dele em todos os aspectos, o direcionamento dele. A mesa dos 12 pães representa Jesus, é o pão da vida, a gente precisa se alimentar dele, um pão sem fermento, sem pecado. O candelabro, Jesus é a luz do mundo, é o que iluminava o santuário. Aí tinha a bacia de bronze na parte de fora, que eles usavam quando eles sacrificavam os animaizinhos, eles usavam para lavar as mãos e os pés. Jesus, ele purifica. Jesus, a água da vida, ele que nos purifica do sangue do pecado, da sujeira. A bacia de bronze de água representando o batismo, porque quando você faz o batismo, você morre para a velha vida de pecado e nasce para uma vida nova em Cristo. Aí tinha ali o altar de holocausto, o lugar onde se fazia o holocausto, representa ali onde Jesus morreu, foi entregue. Então, todo o santuário, ele tem uma representatividade, claro que imperfeita, lá na época dos levitas e tal, porque já começando o sumo sacerdote tendo que fazer um sacrifício pelos seus pecados, pela sua família. Então, já demonstra que o sumo sacerdote, que seria, digamos assim, o grau mais elevado hierárquico ali, das funções sagradas, era pecador, porque ele tinha que fazer sacrifício por ele e pela família dele primeiro, para daí falar em nome do povo. Então, aí já demonstra a imperfeição do sistema, mas o sistema, ele foi dado para nos dar um deslumbre daquilo que seria a vinda de Cristo, o propósito de Cristo, o cumprimento de Cristo, e Cristo veio em cada detalhe e cumpriu tudo de forma perfeita. Então, às vezes é um pouco difícil de entender, e por isso que é muito importante a gente entender o santuário, o sistema do santuário. Você pode ver, não se escuta muito pregar sobre o santuário. É muito difícil, e quando se escuta pregar, é uma pincelada. Que o povo ia para o santuário, é sempre de uma forma pincelada. E o santuário, ele é fundamental para você entender o ministério de Cristo, o livro de Hebreus. Eu só fui entender isso depois que eu comecei a estudar, porque eu achava a leitura muito chata. Eu falava, nossa, por que Deus pôs esse negócio na Bíblia? Que coisa chata de estudar. Era muito, eu não tinha paciência para estudar. E depois que eu comecei a entender o motivo pelo qual Deus mandou fazer o santuário, colocou as suas funções, sumo sacerdote, os sacerdotes, o dia da expiação, e eu comecei a entender mais profundamente o que significa cada coisa, virou uma chave na minha cabeça. E para você entender o juízo final, se você entende o santuário, é fundamental. Para você entender profecias, é fundamental você entender o santuário. Para você entender o livro dos Hebreus, é fundamental a gente entender o livro do santuário. Porque é ele que vai dar o pano de fundo para que a gente consiga, quando está lendo uma profecia, Apocalipse, está lendo Apocalipse 20, um juízo que vai ser determinado a Satanás, você consiga ter aquele plano de fundo do santuário. Então era isso que significava tal coisa, tal evento no santuário. E o livro de Hebreus da mesma forma. Então é muito importante a gente entender. Eu não sei se eu me fiz entendível aqui. Eu dei uma pincelada porque o tema do santuário ele é infinito, mas ele tem uma base bem estruturada, um básico do básico para a gente conseguir entender. A própria Bíblia se explica, né? A Bíblia toda é assim, e esse caso principalmente, né? Decifra ali o que a gente fica, a gente está subentendido, você não faz conexão, aí de repente vai te mostrando, vai clareando tudo. Ele mostra muito ali o Cristo intercedendo eternamente pra gente, né?
que principalmente ali a parte do sacerdócio, que todo sacerdote também tinha um tempo, ele iria ter fim, que ele morria, mas que a gente não precisa se preocupar, porque a gente tem um intercessor que vai para sempre interceder por nós enquanto Jesus não voltar, né? Então é bem interessante essa parte ali de mostrar, por mais que tiveram vários sacerdotes, mas a gente tem o sacerdote principal, que é Cristo, e que esse vai reinar eternamente, né? Isso, e assim, o que o dia da expiação não é citado aqui, mas eu sempre vou estar citando para vir na mente, o dia da expiação, o Yom Kippur, o que era? Era um dia no ano, como já foi citado aqui no estudo passado, um dia no ano em que era feita essa purificação do santuário. Limpada a cortina do santuário, que aspergia sangue, e era o sumo sacerdote, como eu falei, ele pedia perdão pelos seus pecados, fazia o sacrifício pelos seus pecados, pelos pecados da sua família. Aí ele entrava e fazia sacrifício pelos pecados do povo. E fazia essa purificação, essa limpeza. E esses pecados do povo que ele fazia, era uma forma dele, digamos assim, zerei o game, né? Zerei o game do povo de Israel. Vamos zerar aí todos os pecados, vamos começar aqui de volta. Era um dia, imagine assim, um dia de restauração, né? Tem, na nossa cultura, não sei se dá para comparar muito, mas assim, o ano novo, dia 31 de dezembro, meio que zero game. E aí tem dia primeiro, não, agora é um novo ano, vou começar a fazer isso, quero ser melhor aqui. Mais ou menos, vamos colocar aqui de forma didática, mais ou menos isso. Só que era muito mais profundo, né? Porque a gente zerar o ano no ano novo é muito sobre o nosso eu, né? Sobre, eu quero fazer academia, eu quero ganhar mais, eu quero ter um carro. Não é muito nessa linha. É mais na linha assim, cara, eu fiz tanta besteira, fiz tanto pecado, zerei o game, Deus me deu essa oportunidade de zerar e começar tudo novo de novo. Então, vou tentar estar alinhado e andar na linha, mais ou menos isso, que era o dia da expiação. É como se fosse também a questão da Santa Ceia, né, Mai? A representatividade da Santa Ceia nesse sentido de purificação. Não do favor de Deus por nós, né? Que é muito diferente também, mais amplo. Mas que é como se você alinhasse ali, né? Você pede perdão, tem a questão do lava-pés, então vocês colocam numa situação. Então, todo nesse sentido. Claro que é muito mais profundo, né? Mas só para comparação. Sim, perfeito. É você se deleitar aos pés de Jesus, se prostrar e falar, Deus, perdoa os meus pecados, né? Que faz tudo novo de novo. Porque eu não consigo. É realmente essa renovação. Muito bem colocado, Maria. Vamos lá para o capítulo 8, então, de Hebreus? Jesus, o grande sacerdote da nova aliança. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote, que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existe sacerdote que apresenta as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela baseia em promessa de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com antepassados dele, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com que o povo de Israel... Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo:
Procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Aqui ele está fazendo um paralelo do santuário terrestre e do santuário celestial. Aqui ele fala com todos os pontos, nomes e vírgulas que existe um santuário, que existia um santuário do qual ele mostrou para Moisés no monte, e está lá em Êxodo 25, 8, 9 e 10. Deus mostrando para Moisés, ó, tá vendo esse santuário aqui? Então, agora você vai e faz um aí. E ele fala claramente desse paralelo, que Jesus ele está ministrando num santuário do céu. Então, muitas vezes a gente imagina, sei lá, Jesus num trono, num lugar assim, até a inteligência artificial tem vários vídeos mostrando isso, Jesus num trono assim, centralizado e os anjos ao redor, mas a Bíblia fala que Jesus ele está ministrando, ele está exercendo um trabalho, uma função, um papel no santuário celestial. Ou seja, existe um santuário celestial que é onde Jesus está ministrando. Se você for lá para Apocalipse 11, 19, diz assim, ó, é a abertura da 7ª trombeta, e fala assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Interessante aqui que quando ele faz uma alusão da segunda aliança, que é a perfeita aqui no livro de Hebreus, na minha versão tá assim, ó, o verso 7. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Então a primeira aliança qual é? Aliança do santuário, de sangue, e aí veio, digamos assim, dar uma projeção para a vinda de Jesus, a função de Jesus, todos os feitos de Jesus. Então, a primeira aliança foi esse santuário terrestre, que teve aliança de sangue, ali tinha muitos direcionamentos sobre a forma com que você deveria de viver, a arca da aliança que ficava no lugar santíssimo, que o sumo sacerdote passava apenas uma vez no ano, que era no Yom Kippur ou no dia da expiação, tá? Então, existia essa primeira aliança, que, como diz aqui o livro, diz Colossenses também, era apenas a sombra do que havia de vir. Era a sombra do que havia vindo de forma efetiva, era só a projeção do real. Ele estava projetando algo maior. E a segunda aliança que fiz, diz assim, ó, deixa eu ver ali, ele compara essa primeira aliança ali, tirando o povo do Egito, e o verso 10 ele fala, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração, e inscreverei, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lá em Hebreus 10, 16, também diz essa mesma frase. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que ele está falando? Sobre, aqui para mim é muito claro que é as leis dos 10 mandamentos. Por quê? Ali ele fala da arca da aliança, ele fala da aliança antiga, imperfeita, fala de pecado, e por que vocês acham que Deus bate tanto nessa tecla das leis, e aqui eu vou dar nome aos bois, como diz, das leis dos 10 mandamentos, das leis morais? Por que vocês acham que Deus fala em alguns lugares da Bíblia, aqui a gente leu 2, porque é sobre o livro de Hebreus, mas que Deus fala, olha, eu vou imprimir na mente, no coração de vocês, os meus mandamentos, e eu não vou mais lembrar do pecado de vocês. Por que vocês acham que Deus fala isso? E por que vocês acham que eu afirmo que é os 10 mandamentos, essas leis? Olha o grilo cantando, pessoal. Porque eu sou adventista? Porque eu aprendi assim? O que vocês acham? Porque os judeus pregam muito sobre as leis dos 10 mandamentos? Ou porque eu acho também, pode ser porque eu acho também, né? É uma opção.
Bom, eu vou falar. Acho que Por que eu tenho... para todo mundo, né? Uma coisa só para todo mundo seguir. Não tem um porque fulano faz assim, ele que tá certo, não. Ali a lei, aquela lei ali dos 10 mandamentos é igual para todo mundo. Então não teria vantagem sobre ninguém. E era o amor dele expresso, que assim, tudo que ele queria, que a gente, né, tudo que ele quer que a gente faça para se manter. Então acho que não beneficia nem o povo, nem nada. E coisa assim, é o básico, né? É o básico, é difícil de ser feito, mas é uma coisa só, uma diretriz. Seguindo aquilo ali estaria a forma mais correta. Que a gente tenha como mostrar a obediência, vai ser a forma que a gente vai ter mesmo para demonstrar que o amor de Deus por nós. Que é, digamos assim, para ter uma ordem. Mais ou menos isso, para ter uma ordem no céu, assim, ó. Esse é o direcionamento, todo mundo vai andar nesse direcionamento. Eu entendo também nessa linha, mas para mim é muito mais amplo. Por que Deus fala que ali em Hebreus 10, 16 e 17, que ele vai imprimir no coração e na nossa mente as suas leis, ele vai imprimir, que ele vai escrever algumas outras traduções, e que também de nenhum modo ele vai lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10, 16 ao 18. Por quê, pessoal? Aqui ele está falando, vamos seguir uma linha rapidinho para a gente finalizar. Ele está falando do santuário e do perfeito sumo sacerdote, certo? Quem é o perfeito sumo sacerdote? Jesus, perfeito. Ele está falando que Jesus lá no céu, ele está nessa função do lugar santíssimo, que é quando que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo? No dia da expiação. Que era todo dia? Não. Todo mês? Não. Era uma vez no ano que o sumo sacerdote passava do lugar santo para o santíssimo. E tinha todo um ritual, ele não podia ter pecados. Jesus tem pecados? Não. Aqui fala que ele é o sumo sacerdote, certo? Por que eu entendo que essas leis são os 10 mandamentos? Porque no lugar santíssimo, que era quando o sumo sacerdote passava no dia da expiação uma vez no ano, tinha um móvel lá, que se chamava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no capítulo 9, a gente vai falar mais sobre isso. Tinha, como eu falei, os 10 mandamentos, o cajado de Arão e o maná. Quando ele fala das leis, aqui, eu não entendo, não tem como eu entender que ele está falando de uma lei levítica, ou seja, de todo o ritual do santuário. Porque essa lei, ele já está falando, olha, ela é uma lei, Jesus, ele é superior a tudo isso. Não tem como falar de uma lei de alimentação, porque aqui o contexto não é comida. Não tem como falar sobre uma lei civil, porque não tem nada a ver aqui com... Qual que é a lei que se encaixa no contexto, pessoal? Em que o sumo sacerdote passava do lugar santo para o santíssimo. Qual é a lei que está ali? É os 10 mandamentos, que está dentro da Arca da Aliança. E por que Deus fala que vai imprimir essa lei no coração e na mente da gente? E por que lá em Hebreus, acrescentando a esse texto, 10, 16 ao 18, reafirma que Deus vai imprimir essa lei na nossa mente e no nosso coração, que ele não vai mais lembrar dos nossos pecados, porque onde há remissão, ou seja, onde há perdão desses pecados, já não precisa mais de oferta, porque Jesus já perdoou. Porque lá em 1 João 3, 4, fala, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí você vai lá para Tiago 2:10, fala assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Pessoal, aqui é nitidamente que é os 10 mandamentos essa lei. Não é nenhum outro tipo de lei. É os 10 mandamentos. Por isso que para mim é claro. E por que ele fala que vai imprimir? Porque quando você tem impresso no teu coração, na vida eterna, você já sabe, você foi salvo por Cristo. E vamos aplicar isso hoje, dia 18 de março de 2026, 6h49 da manhã. Vamos aplicar isso hoje, vamos aplicar isso lá no céu. A aplicação vai ser a mesma. Só que aqui a diferença vai ser a efetividade dela. Por que a aplicação vai ser a mesma?
Porque quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você o ama, você desesperado, é igual um primeiro amor, você não quer se afastar daquele amor. Você ama, você não quer que nada separe você daquela pessoa. E aí vem alguém e fala, então, deixa eu te contar. Sabe esse teu amor? Então, tem uma coisa que pode te afastar dele. Mas o que que é? É o pecado. E tá, e como que eu tiro esse sujeito aqui de perto de mim? Porque eu não quero que nada interfira no meu relacionamento com ele. Então, a lei de Deus. A lei de Deus, ela vai salvar, vai te orientar a deixar esse sujeito longe de você. Vai deixar o pecado ficar longe de você. Se você seguir os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, você vai ficar longe do pecado. E a aplicação hoje, dia 18, se você cair, peça perdão arrependidamente, com arrependimento genuíno, e Deus vai te perdoar. E continue caminhando em cima do trilho da lei. Não para ser salvo, mas para ficar longe do pecado, porque salvo você já está em Cristo. Mas aquilo que te afasta dele é o pecado. E a aplicação celestial no céu? Não vai ter pecado. E não vai ter pecado por quê? Porque você sabe o que é pecado. O que é pecado? A transgressão da lei. Uma vez que você está aqui e aceita Jesus como teu Salvador, essa aplicação celestial, salvífica, ela inicia hoje, dia 18 de março de 2026, às 6h51 da manhã, ou o horário que a pessoa estiver aí assistindo o vídeo. Ela começa agora essa aplicação na nossa vida, porque ela tem uma função, a lei ela tem uma função. Ou ela pode ser, como diz lá Tiago 2,12, que a lei é a lei da liberdade, porque ela te liberta da escravidão do pecado, ela te liberta do erro, ela te liberta daquilo que te deixa afastado de Deus, ela te liberta do pecado, você não é mais escravo do pecado. Ou ela vai ser vista por aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, como a lei da liberdade, ou, como a gente viu lá em Gálatas, a lei da maldição. Por quê? Porque você está sobre a maldição da lei. Você está sobre a maldição do pecado. Se você vive uma vida sem Jesus, sem os direcionamentos dele, baseado no teu eu, endeusando o teu eu, você pode até acreditar em Jesus, acreditar, Satanás também acredita. Mas se você tem como Deus o teu eu, o teu querer, a tua vontade, então você está sobre a maldição da lei. Por que você está sobre a maldição da lei? Porque é por ela que você vai ser julgado. É por ela que você vai ser julgado e condenado. Então você pode ver um mesmo item, as mesmas leis, com dois perfis, dois caminhos. Ou a maldição, porque ela vai te levar para o pecado e a consequência dele, que é a morte eterna, ou para a salvação, porque você seguindo essa lei, você vai se afastar do pecado. E ainda que caia, mas você vai cair em cima da lei, pedindo perdão, se arrependendo, porque você sabe o que é pecado, porque você transgrediu a lei. Então, é isso que eu vejo que o livro de Hebreus, capítulo 8, está falando. Muitas pessoas, elas confundem isso daí, né? Elas acham que a lei, quem guarda a lei está em cima da maldição, né? Na verdade, quem guarda a lei, ela está liberta da maldição do pecado, né? Mas eu concordo parcialmente, porque como eu falei, tem muita gente, e eu falo por mim, quantas vezes, essa semana ainda estava com uma amiga veio me visitar, e a gente estava conversando sobre isso, quantas vezes, e aqui falando com propriedade sendo adventista, tá? Quantas vezes eu fui para a igreja na obrigação, na maldição da lei? Tipo, tenho que ir porque já estou acostumada, porque é sábado, porque esse é o dia do Senhor. Não fui com prazer. Fui por obrigação, por legalismo. Então eu fico sobre a maldição da lei. Agora, quando eu entendo que eu vou para adorar a Deus não por obrigação, mas por amor, aí sim eu estou sobre a lei da liberdade, porque é uma escolha. Quando você cumpre, e aqui eu dei um exemplo sabático, que é o ponto de grande discussão, né, entre adventista e tal, mas assim, quantas vezes falamos o nome de Deus em vão? E é a mesma coisa, você está ali cumprindo tanta coisa tantos pré-requisitos da lei, e aí você fica falando nome, tudo você fala, meu Deus, por exemplo. E a Bíblia é clara em falar no mandamento que não é para falar o nome de Deus à toa em vão. O nome dele tem poder, o nome dele tem importância. Tantos mandamentos ali que podem ser transgredidos de forma legalista, você faz o politicamente correto, mas o teu coração não está ali. Isso se torna uma maldição.
Então, esse é o cuidado, eu acho que é a fase 2 do joguinho. Eu acho que é a fase 2, é você entender por que você segue aquilo. Você entender que aquilo é para te proteger. E cuidar, porque mandamento por mandamento, os fariseus seguiam os mandamentos. Muita gente segue os mandamentos de Deus. Muita gente. Muitos por amor e muitos por legalismo. Todos seguem. Os dois estão sobre as leis, o legalista e o que ama Deus. Os dois estão sobre a lei. Mas um está sobre a maldição e o outro está sobre a liberdade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Essa é a fase 2 do jogo, vamos colocar assim, do tabuleiro do grande conflito. Essa é a fase 2. A gente não tornar as leis de Deus legalista. Entender que é um direcionamento de amor. Esse é o ponto, eu acho que mais difícil para muitos que enxergam a lei de uma forma diferenciada, como o livro de Hebreus está apontando aqui. Aí a fase 2 é você entender que não é sobre ser legalismo. E não é olhando para os outros e julgando. Ah, porque eu faço isso, você faz isso. Ou eu guardo sábado e você não guarda o sábado. É muito além disso. E quando você faz isso, você já está no legalismo. Amém. Rapidinho, em 20 segundos. Resume aí para nós. Que amor é esse? Eu acho que a gente traz essa parte, né? Obrigada a Deus por ele ser o nosso sacerdote, né? Por ele ter esse plano de salvação na nossa vida. Eu acho que a Bíblia aqui querendo demonstrar para a gente que a gente tem um sacerdócio que vai estar intercedendo sempre e que nós possamos entender esse sacrifício que Cristo fez por nós, né? Como você falou ali sobre o santuário, quanta parte que existe para a gente ali ver cada trilha ali de Cristo, então que a gente aprenda a amar Ele como Ele deveria ser amado. Eu acho que esse é o resumo hoje que eu tiraria aqui para o que a gente estudou, assim, sabe? Que a gente entenda esse plano de salvação que Deus tem por nós, né? Entendi. E aquele verso de Mateus 14,15, quando você entende esse conceito da lei, da maldição e lei da liberdade, do sacerdócio de Cristo, você faz sentido. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se me amais. Amares. É bem por aí. Eu acho que essa palavra é bem importante. Se me amares. Que é fácil a gente falar que ama, mas e daí a hora da obediência, a hora de demonstrar amor é que pega, se me amares, né? Maria, você pode orar por nós? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais um dia na Tua presença, né, por estar aqui, e que o Senhor possa colocar em nosso coração, Senhor, a liberdade, né, que o Senhor nos dá, dessa forma tão maravilhosa, que é um direito que a gente tem de poder escolher, sabendo que a Sua vontade é sempre melhor, né, do que a nossa, e nos conduz a caminhos tão perfeitos, né, eu desejo do Seu coração para o nosso. Que possamos ser, Senhor, abençoados, no sentido de receber o Teu Santo Espírito e ser bênção para as pessoas, né, que também precisam ser alcançadas, da mesma forma que o Senhor nos alcança. Esse momento aqui pela manhã faz tanta diferença nas nossas vidas, Pai, que nos dá um direcionamento, que de onde a gente pode ter forças para seguir os dias tão atribulados que às vezes a gente tem. Muito obrigado, Pai, por essa presença. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada e nos conduzir, Pai, pelo caminho. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.